sou Arouvel, mentor de finanças. Bem-vindo você que já investe, bem-vindo também você que ainda não investe, mas que pensa em investir e está aqui buscando informações. Nessa aula falarei sobre como se dá a rentabilidade aí nos investimentos. Então, como você ganha dinheiro investindo. Eu estou me referindo aqui a investimentos em ações, fundos imobiliários e renda fixa. Portanto, são aí esses tipos de investimentos que compõem a minha metodologia de investir, a minha mentoria, que, claro, é o mais tradicional, né, o mais ideal de se ter, investimentos aí através da Bolsa de Valores, ações e fundos imobiliários, e também a renda fixa que você pode ter pela mentoria, especialmente a gente orienta através de títulos do Tesouro Direto. Mas tem outras formas também, como CDBs, que você também já deve ter conhecimento. Falarei hoje sobre as formas de rentabilidade, como que ganhamos dinheiro investindo. Basicamente, existem três formas de você ganhar com os investimentos. Mesmo nesses títulos aqui, você precisa saber escolher quais são os ativos melhores para se investir. Pela metodologia da nossa mentoria, a gente já tem muito bem definido aí onde que nós investimos e você também pode ter acesso aí às aulas completas da nossa mentoria. São três formas de ganhar dinheiro investindo. Aqui nós temos a mais conhecida talvez aí por todos, são juros, rendimentos de juros, se dá através, por exemplo, ali no resgate, a diferença de juros para outros tipos que eu vou falar aqui é justamente essa. Quando você tem investimentos na renda fixa, você vai receber juros, que é esse o tipo de rendimento, e vai se dar justamente no resgate. Os juros você recebe no ato do resgate. Então não há aquele título, não há aquele investimento em que você pode retirar somente os juros, a não ser que for investir na poupança, e sim você pode estar retirando somente o rendimento, né? Mas também, tanto no CDB como no Tesouro Direto, se você quiser retirar frações do que você tem investido, pode. Mas diretamente não dá para separar o que é rendimento do que é capital investido. Você, claro, vai ter noção do quanto que valorizou e pode até usar aquele rendimento. Juros nós recebemos através de CDBs, né, que é empréstimo a banco. Pela mentoria eu não oriento muito CDB, tem um pouco mais de risco, né, então a gente prefere títulos do Tesouro Direto. E aqui são diversos títulos e o principal deles a gente investe aí no Tesouro Selic 2027, depois pode ser 2028 e Tesouro IPCA 2029. Então, o 27 e o 29 são os títulos mais curtos, né, para esses dois tipos. O IPCA protege contra a inflação e o Selic acompanha o CDI, a taxa básica de juros. Então, eles têm aí percentuais, né, de ganhos também diferentes. E são voláteis também, depende também de taxas ali do Banco Central, né, reduções do Banco Central ou ampliações da taxa básica de juros, assim também como a inflação, dados do IPCA. Você já entendeu que uma parte dos nossos investimentos nós recebemos juros, que são os investimentos em renda fixa, normalmente se dá no ato do resgate. A diferença é que esses rendimentos, os juros, têm a cobrança de imposto de renda na renda fixa. Então, por isso que nós não devemos somente investir em renda fixa, porque tem a incidência aí de imposto de renda que começa muito alto, em 22,5%, vai diminuindo à medida que você deixa mais tempo o dinheiro investido. As outras duas principais formas de valorização nos investimentos são através de proventos, né, que são lucros, né, das empresas distribuídos com os acionistas, com os cotistas, aqui através da Bolsa de Valores, e também o outro tipo de ganho é através da valorização. Você investiu em determinada empresa ou em determinado fundo imobiliário, você comprou, por exemplo, ali um fundo imobiliário por R$ 100. Daqui a 6 meses estiver a R$ 110, por exemplo, você ganhou 10%. Então, é uma forma também de ganhar, com a valorização das cotações. E
basicamente você vai ter quando você vender com preço maior do que o que você comprou. Então aqui a regra básica é vender, claro, ganhando. Então, se você tem a sua carteira para um longo prazo, está investindo aí para a sua aposentadoria, para daqui a 10 anos utilizar o dinheiro, também você pode estar vendo o seu patrimônio aumentando, mas você ainda não liquidou, você não resgatou, mas continua já sendo seu aquele dinheiro. Você já tem o patrimônio considerando a valorização do preço das cotações. Eu vou mostrar ali depois gráficos também, onde mostra aqui como ganhar com a valorização. E a outra forma é através dos dividendos, que se dão aqui de formas diferentes, eu vou falar aqui para vocês também. Mas para concluir essa introdução, com relação a juros, eu já falei que o principal é no Tesouro Direto, título do governo federal, e você pode ver aqui a rentabilidade, ó, prefixado está pagando 11,38, isso aqui são juros, então não são dividendos, dividendos somente pela Bolsa de Valores. O IPCA, aqui para quem quer investir para o médio e longo prazo, vai recorrer muito ao IPCA. No momento é a inflação mais 6,10, ou seja, a inflação está quase 4%, 3,5%. Então você faça a conta aí, inflação se estiver em 4%, com essa taxa fixa, você vai estar tendo rendimento de 10,1%. Investimento mínimo baixo demais, R$ 32,00. Aqui é o prazo final. Se você não usar o dinheiro nessa data, ele cai na sua conta com todo o rendimento, menos a cobrança do imposto de renda. Igualmente aqui o Tesouro Selic também paga a taxa Selic, que no momento é 10,5%, ou seja, 10,5% a taxa Selic, mais 0,08, aqui quase nada. Então, você considera aí 10,5% de rendimento no Tesouro Selic. O investimento mínimo é R$ 150,00, também o vencimento é 2027. Nessa data você pode receber com todo o rendimento, 10,5% aí acrescido quase 2 anos, né? Quase, na verdade, 2 anos e meio, um pouco mais. Então você vai ter aí mais ou menos 25% de rendimento se você deixar até esse prazo final. Vai depender de quando você vai investir, né? Então, basicamente é isso. Está pagando ali 0,8 por mês, basicamente. Então, é menos de 1% ao mês. Voltando à nossa apresentação, vou falar agora aqui também rapidamente, mostrar como que se dá a valorização do preço, né? Que a gente precisa também ganhar com a variação das cotações. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, a VEG. A VEG, observe aqui que a cotação padrão. Quem investiu na VEG em 2014, comprou ali uma ação a R$ 4,70, ó. Comprou a 4. Comprou a 5,50, mais ou menos isso, né? 5,30, 5,50. E aí, isso aqui foi a variação aumentando em 2019. Repare que já estava ali no patamar de R$ 23,00, ou seja, já se multiplicou 4 vezes e depois continuou crescendo. Depois vai tendo essas oscilações, mas continua aqui também crescendo também. Então, se você perceber, essa é uma das formas de ganhar dinheiro também com a valorização. O que não pode é a gente comprar só aqui agora por euforismo, né? Ah, já valorizou muito, a empresa comprar aqui por euforismo e depois, quando cair, se assustar e vender. Você tem que saber o que está fazendo. Se você comprou aqui, você vai levar essa empresa por muito mais tempo. Não vai vender porque já caiu ali no mês seguinte. Então, investir em ações, você deve especialmente buscar também considerar para o médio e longo prazo. 4, 5 anos, 10 anos. Invista aí até para seu filho também, por 15 anos. Aí sim você vai ver muito essa multiplicação de capital com as cotações. Então aqui você pode, quem comprou aqui em 2015, vendeu em 2019, ganhou 2, 3 vezes mais o valor que tinha investido. Então aqui é uma das formas de ganhar também, mas também, claro, não é o ideal você ficar querendo liquidar esses ganhos. Comprou por R$ 30,00, deu 35 e já quer vender. Aí você pode correr mais risco. Quanto mais se movimenta, maior pode ser o risco na bolsa de valores, porque você pode perder boas oportunidades. Imagina aí, quem comprou aqui a R$ 5,60, vendeu aqui quando deu esse pico, vendeu a 20,
Hoje a empresa já está a mais de R$ 45, então já valorizou bastante. Então é bom você analisar dados e indicadores, se vale a pena vender ou não, consolidar aquele ganho ou mesmo esperar valorizar mais. Isso é muito uma decisão do próprio investidor, de acordo com o seu comportamento nos investimentos. Repare aqui, quem entrou na VEG em 2008 e chegou a, por exemplo, 2018, quem entrou em 2003 até 2018 valorizou 1.102%. Aí se vai aqui, ó, repare que já foi para 2.000 vezes, ali 2.000% de valorização. E aqui chegou a um patamar de 5.600, ou seja, multiplicou por 56 o capital investido. Se você investiu R$ 1.000 na VEG em 2003, esses R$ 1.000 se transformaram em R$ 56.000 em 2021. Claro que para isso é se você deixasse o dinheiro esse tempo todo valorizando. Então essa é uma das formas também muito comuns aí e a principal de valorização de ganhos na bolsa de valores. Tá entendido essa parte? Vou agora voltar aqui à apresentação. E a outra forma que os investidores, inclusive, estão muito buscando no momento é através dos proventos, que são divisão de lucros, né, dados pelas empresas direto na sua conta. Então, claro, direto na conta ou como bonificação, aumento da quantidade de ações. Então, detalhando aqui, nós temos os tipos de proventos são bonificação nas ações, dividendos para as ações. Já no fundo imobiliário, o dividendo é chamado de rendimento, mas é mais até comum usar também dividendo para fundo imobiliário, mas o termo correto é rendimentos, mas é o mesmo que dividendo. São pagos, no caso dos fundos imobiliários, todos os meses e tem a data ali de pagamento, tem a data já esperada pelo mercado, são obrigados os fundos imobiliários, eles devem pagar 95% do lucro. Então, isso aqui é lei, não tem aquele fundo imobiliário que não possa pagar esse valor e logo eles são chamados também a darem explicações e podem deixar de ter capital aberto na bolsa. Outra forma de bonificação de proventos, além, claro, já dos dividendos e bonificação, como eu disse, essa aqui também é muito comum, juros sobre capital próprio. Também a empresa, ela entrega uma das formas de lucro dela, né, uma parte dos lucros sobre JCP, com esse termo. E nesse caso aqui tem a cobrança de imposto de renda, mas a gente não precisa pagar, já é descontado, a gente já recebe descontado, não precisa fazer nada, basta declarar no imposto de renda que foi já retido na fonte. Então aqui é um adiantamento dos lucros também, as empresas elas pagam, né, um pouco de juros sobre capital, não são todas, mas é também uma forma de dividendo, só que nesse caso tem a tributação. Já o dividendo mesmo tradicional, que a empresa reparte ali, às vezes, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano ou uma vez por ano, não tem incidência de imposto de renda. Pelo menos por enquanto, ainda não há incidência. E, claro, Estados Unidos é tributado o dividendo, mas no Brasil não. Então, é uma vantagem também investir. A outra forma é a recompra de ações. A recompra de ações é uma das formas também de a gente. A empresa compra parte das ações que ela tem e descarta depois. Então, ela, se tinha 12 milhões de ações, ela comprou, por exemplo, 1 milhão. Então, agora você continua tendo ali a mesma quantidade de ações, mas o patrimônio da empresa ficou, ou seja, cada ação agora passou a valer um pouco mais do que valia antes, porque o valor da empresa continua o mesmo, só diminuiu aí a quantidade de ações. Então vamos entender aqui um pouco bonificação como se dá. Algumas empresas distribuem aí aumento de cotas. Você tem 100 ações do Bradesco, uma vez por ano o Bradesco costuma, por exemplo, aumentar 10%. Se você tinha 100, eles vão te dar 10 ações. Não te dá em dinheiro, você recebe o aumento na quantidade de ações. Aí você pode até vender ou deixar. Então, de qualquer forma, é um provento, né? É uma forma de gratificar o acionista. Então, o Bradesco aqui, ó, costuma fazer isso, anualmente distribuir, mas não são todas as empresas. Muitas também nem entregam proventos na forma de bonificação. A CEMIG,
é uma grande empresa aí da Bolsa de Valores, companhia aí energética, né, de Minas Gerais, setor de energia. Veja aqui o dividendo é de 5,6, o dividendo atual está em 10. Então, é uma boa empresa pagadora de dividendo, que é os próprios dividendos sem a cobrança de imposto de renda, também os juros sobre capital próprio, né, alguns adiantamentos que a empresa faz, repare que são valores menores, aqui no caso 7 centavos por ação, no caso dos dividendos um pouco maior. Mas também existe essa outra forma, bonificação. Nesse caso aqui, quem tinha ações da CEMIG em 29 de abril, teve direito a receber mais 30%. Quem tinha 100 ações passou a ter 130, sem pagar por essas 30. Então a empresa deu para você mais 30. Claro que isso eles ajustam o preço, né, a cotação, no dia seguinte ali, por exemplo, a Datacom, né? Então eles ajustam, mas de qualquer forma você passa a ter um direito maior. É uma vantagem, é uma bonificação que você já ganhou. Você pode vender, no caso aqui, ó, 30 a mais, 30%. Você, se tinha 200, você vai receber 60 ações a mais. Então você não precisa fazer nada, já tem um aumento ali, tanto no site da B3 você vai ver, da sua corretora. Então você passa a ter esse direito. Pode vender quando quiser ou pode deixar na sua carteira. Então, bonificação, repare que ela não é tão recorrente. Poucas empresas, no caso CEMIG, a Gerdau também pagou, temos também o Bradesco, que é um dos mais conhecidos, que também já pagou bonificação, mas não são todos que pagam. Então, não são todos os ativos, todos os investimentos que têm bonificação, não. E o JCP é o mais comum, então é valores menores, alguns adiantamentos, aqui é mais estratégia fiscal da empresa, eles acham melhor pagar dessa forma. Então, de qualquer forma, JCP e dividendo dá no mesmo, é a mesma coisa, cai na sua conta aí sem você pedir. A bonificação, você vai ver o aumento da quantidade de ações. No caso dos fundos imobiliários, não tem bonificação. Voltando aqui no caso dos dividendos, dividendos é a distribuição do lucro líquido, né, operacional. Então, tirou todas as despesas, impostos, sobrou ali 1 milhão, claro que é muito mais, sobrou 1 milhão de lucro. As empresas elas têm o chamado payout, que é a política de distribuição de dividendo. Então, se o payout é 50%, significa que 50% vai ser distribuído com os acionistas. Então, aqui a gente pode ver um pouquinho, distribuição de dividendos. Algumas pagaram muito dividendo, acima de 20%, mas você, investidor, precisa investigar se aqui é realmente lucro ou se foi algo extraordinário, não recorrente. A empresa vendeu participação em outra empresa, se desfez de alguma coisa, e aí ela pega aquele lucro e é obrigado a repartir também com os acionistas. Então, isso aqui é bom você investigar para ver se é recorrente. Se for 19% todo ano, é um bom sinal. Isso não está comprometendo ali o caixa da empresa, então é bom sinal. Mas se pagou 19% só agora, nesses últimos 12 meses, ou em um mês, né, desse último ano, que acaba elevando a média anual, isso significa que não é algo recorrente. Logo vai voltar ao dividendo comum. Petrobras, 16%, uma das melhores pagadoras de dividendos. Vou até entrar aqui na Petrobras para a gente ver, ó. Petrobras paga 16%. Vou mostrar aqui ó, que ganho também com a valorização da cota. Repare que em 10 anos valorizou 400%, né? Aqui já considera os dividendos também. Então, aqui eu ganho com dividendo. Pela nossa mentoria, a gente evita um pouco empresa do tipo da Petrobras, justamente porque tem forte interferência do governo. Então, a qualquer momento aí pode ter movimentos bruscos. O payout é o tanto de lucro que sobrou da empresa que vai ser repartido. No caso da Petrobras, ela reparte 93% do lucro. Somente 6,7% ela reinveste, né, na própria empresa. Então, aqui é um valor muito alto. Isso aqui está muito alto mesmo, ou seja, muito dividendo aí, ó. A empresa tem um lucro de R$ 8,44 por ação, então praticamente desses R$ 8,44 ela está distribuindo, dando R$ 7,50 para quem investiu. Você comprou uma ação dela por 35, você vai receber R$ 7,50
durante um ano, né? De forma ali fracionada, 3, 4 vezes, 5 vezes no ano. Aqui o histórico de dividendo. Repare que o que eu citei antes é importante. Em 2019, Petrobras simplesmente pagou só 2%. 2020 não pagou. Depois, 2021, 19, 2022 foi o auge, 67% de dividendo. Então, agora voltou um patamar mais baixo. Então, você não pode ir somente por um dado desse e investir todo o seu dinheiro em uma empresa porque vê o dividendo alto. Porque depois ela vai se ajustar e aí pode você ter prejuízo na cotação. Repare que a política de payout dela é alto. 2022 distribuiu, inclusive, mais do que o lucro que ela teve no ano, distribuiu ainda reservas, né, de anos anteriores. Então, isso aqui também não é bom quando a empresa distribui demais. Isso gera uma perda, digamos que, de investimento da empresa. A empresa está distribuindo demais. Então, não é sadio também para a empresa. Vamos ver aqui o dividendo da Petrobras. A média de 21%, né? O patamar atual agora é 16%. Repare que, ó, em alguns anos ela não distribuiu dividendos e em outros começou distribuindo. Isso aqui também, quanto mais ela distribui dividendo, mais atrai alguns investidores que buscam só dividendo. E isso também não é o correto. Então, repare que o último dividendo pago agora foi a data de 11 de junho. Os investidores vão receber em 20 de setembro o valor de 44 centavos por ação. Aqui equivalente a 1,3% da cotação, né? Então ela pagou outro aqui, dia 11 também, com data diferente também agora, 20 de agosto. Então no dia 11 de junho, quem tinha dinheiro investido ali, na Petrobras, teve direito a receber aqui R$ 1,03 de dividendo. Então, é equivalente aí quase a 3% de uma vez nessa data. Então, ao contrário dos fundos imobiliários que pagam todos os meses 0,8%, 1%, as ações elas não pagam todos os meses, mas quando paga é um valor maior, 2%, 3%, 4%, pode ser até mais. A outra data de pagamento aqui, ó, 2 de maio, repare que ela já pagou bem mais, ó, bem mais. Então, a mesma data aqui de direito, mas a data de pagamento que você recebe é um pouco diferente. Ela parcela a forma de te pagar. Então, por isso que tem aqui datas diferentes, mas muito bom também. Aqui chegando a mais de R$ 1,70, de uma única vez. Isso aqui é muita coisa. Eu já mostrei também para você o juros sobre capital próprio, que é uma espécie ali de adiantamento que a empresa faz, da estimativa de lucro. Então ela paga para você, só que aquele dinheiro ali, aquele adiantamento, não saiu ainda não foi deduzido ainda o imposto, né? Que as empresas também têm que pagar, o imposto de renda. Então por isso que elas pagam, mas também já é descontado direto desse preço que ela paga o imposto de renda. Por fim, temos a recompra de ações. A recompra de ações inclusive é muito comum nos Estados Unidos. Empresas pagam menos dividendos no exterior e mais fazem esse processo de recomprar ações. Eu vou mostrar aqui agora uma das empresas. Antes de falar da recompra de ações, essa é a minha carteira de investimentos. Repare que os dividendos vão aumentando, alguns meses eu não recebi. Aqui, basicamente, eu tinha mais em ações, né? Não tinha ainda fundos imobiliários. E depois, aqui também, isso aqui foi do ano passado, agosto de 23, setembro. Então, em ações você recebe em alguns meses valores mais altos, em outros, às vezes você não recebe. E aí você só recebe se você tiver fundo imobiliário, aí você vai ter direito a receber. Então, repare que mês de junho, que foi o último mês completo, recebi R$ 205. Em maio, maio último agora, recebi 448. Em abril, recebi 22. Em março, 341. Fevereiro 82 e janeiro 106. Então vai tendo essas variações, especialmente porque o patrimônio meu maior está em ações, já fundo imobiliário é ainda uma menor proporção, por isso que recebo ainda menos de fundos imobiliários, R$ 30 por mês, como agora aqui é julho, basicamente aqui é fundo imobiliário.
Então, nos outros meses também vai ser a mesma coisa. Agosto vai ser próximo de 30, setembro 30, mas quando chegar ações, aí pode ir para 200, para 150, quando as ações também pagarem. Então, aqui eu estou com a média anual. Em 2023 eu recebi R$ 1.102. Em 2024, em 6 meses, até junho, recebi 1.294. Então, o ideal dos dividendos é que eles vão aumentando. Inclusive, tem alguns já provisionados aqui, ó, para receber em 2025. Então, tem algumas empresas que já indicaram que pagam dividendo, mas que só vai pagar no próximo ano. Eu só vou receber no próximo ano. Então, veja que a tendência aqui é chegar ao final do ano com mais de R$ 2.000 de dividendos, então já superando bastante os 1.100 do ano passado, quase dobrando. Em 2025 é para dobrar mais ainda, em 2025 buscar maiores dividendos ainda. Então é isso, já mostrei aqui para vocês. A recompra de ações, como eu disse antes, algumas empresas fazem esse processo de recomprar ações. Repare que a Petrobras não dá bonificação, então você vê aqui no site Status Invest, dividendos sim, bonificação não. Outra coisa que eu estou procurando aqui é a recompra de ações. Petrobras também faz recompra de ações, isso também é uma espécie de bonificação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, programa de recompra. Isso aqui, ó, veja que ela tem, inclusive está em andamento agora, né? Até final de agosto. A empresa está comprando 157 milhões de ações aí no mercado. Então, fez isso também em 2021. Ela compra essa quantidade, claro, aqui vai ser equivalente a 3%, 2% da quantidade de ações total que a empresa tem. Então, ela compra aqui essa quantidade, digamos que de 2%, e depois ela descarta, deixa na tesouraria, descarta, ou seja, da distribuição de dividendos que ela costuma fazer, ela não vai mais incluir essa quantidade aqui de ações que teriam direito a receber dividendo. Então, parcialmente, você entende que o dividendo vai ficar maior para, digamos que aqueles 97% de ações que agora vão se tornar a totalidade da empresa. Então, ela descarta essa quantidade. Então, com um número menor de ações, você recebe um pouquinho mais de dividendo também. Então, é uma espécie aí de bonificação indireta, né, que você recebe um dividendo indireto. Então, você vai não receber nada, você não recebe, não aumenta as suas ações, não aumenta, você não percebe o dividendo, recebendo dividendo, mas com o tempo você vai ver que a empresa pode até pagar mais dividendos, porque o valor por ação agora pode ser maior. Se ela pagava R$ 7,75, como essas aqui foram descartadas, em média ela poderia pagar agora R$ 7,90. Só que isso depende também, claro, do lucro, né? Da empresa vai ter aí com os trimestres seguintes, né? Então, de qualquer forma, é uma vantagem o programa de recompra de ações, mas esse aqui os investidores não prestam atenção porque não percebem nada de diferença, né? Vai ter um pequeno aumento no dividendo, mas a gente não percebe, vai depender ainda do lucro que a empresa voltar a dar. Subscrição não é, digamos que nenhum tipo de provento, né? Subscrição aqui seria a emissão de novas cotas. Pode ser uma vantagem que eles dão, às vezes, descontos. Para você que já é acionista ou cotista, isso aqui é muito comum nos fundos imobiliários. Então, uma cota do fundo imobiliário tá sendo negociada a R$ 105, normal. Quando ela emite novas cotas, que são as subscrições, é, ela vende para você a R$ 104, então ela dá um desconto de R$ 1. E aí você pode entender que isso é uma vantagem também. Mas, às vezes, é negociado até com preço mais caro. Então, basicamente, isso aqui não é vantagem, subscrição, porque o desconto, né, a vantagem para você é muito pequena, inclusive não chega nem a 1% às vezes ali de diferença, um preço mais barato do que a cotação de mercado.